O cristão e a masturbação. Um tema espinhoso que muitos fogem e nem querem comentar. A Bíblia fala alguma coisa sobre a masturbação ou contra a masturbação? Lembrando que a masturbação afeta tanto cristãos como não cristãos. E aí? O que a Bíblia fala sobre esse tema? É sobre isso que nós vamos trabalhar no vídeo de hoje. Mas, antes de entrarmos nesse tema espinhoso e polêmico, eu gostaria de pedir para você já se inscrever aqui no nosso canal, deixar aí o seu joinha, o seu like e o seu comentário. E detalhe, se você não sabe, vai ficar sabendo agora. Eu e a minha equipe, nós queremos te dar um presente. É isso mesmo, eu quero enviar um presente para você aí na sua casa. É facinho para você ganhar. E como que faz para ganhar? O inscrito do canal, que já está inscrito aqui, tá? E deixa aqui os likes e comenta. O segredo é comentar e compartilhar com os amigos. Nós vamos fazer o levantamento no final do mês. Aquele que mais interagiu, não apenas nesse vídeo, mas em todos os vídeos que estão sendo postados aqui semanalmente, nós damos um presente para esse inscrito e nós mandamos na casa dele. Você quer ganhar? Esse mês pode ser você. Então não perde mais tempo e já vai comentando nesse vídeo aqui. Então bora para o nosso tema espinhoso. Pessoal, debate pronto. Não existe um único texto na Bíblia que fale claramente sobre a masturbação. Porém, há textos que também dá para colocar masturbação no meio, porque está envolvido com um tipo de relação sexual ilícita à luz da Bíblia. Primeiro de tudo, vamos lá. O sexo, Deus não criou para ser algo egocêntrico, algo apenas para um. Isso está lá em Gênesis, capítulo de número 2 e verso de número 24. Adiante, ali aquele contexto. Deus diz, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e vai se unir à sua mulher, e ambos serão uma carne só. Entendeu? Carne só? A conjunção carnal faz de um homem e de uma mulher uma carne só. Então ele já está claro que o sexo ele é aprovado por Deus dentro do casamento. Mas vamos lá para o Novo Testamento e aí vai ter um texto legal para trabalhar dentro da área do sexo que também engloba a masturbação. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, ali, Jesus Cristo vai trabalhar algo ali que é uma pancada na cara de todo mundo, né? Ele diz o seguinte, tá na lei, adultério precisa ser pego no ato. Eis que eu vos digo ou vos dou um novo mandamento ou lhe afirmo outra nova verdade. Um homem desejar a mulher no coração, ele já adulterou com esta mulher. Olha o que Jesus diz, aquele que deseja, pensou e desceu para o coração, ele já adulterou com ela. E no fator masturbação, é inegável todos aqueles que caminham por este caminho, tanto homem quanto mulher, porque eu sei que também tem mulher, segundo as estatísticas seria 30% e os homens 70% que andam por esse caminho da masturbação, tanto crente quanto descrente, isso é inacreditável, o número que é também no meio dos crentes, tá? Lembrando que é pecado, que é um sexo ilícito, acabei de explicar que o sexo é abençoado por Deus dentro do matrimônio, mas em Mateus capítulo 5, Jesus Cristo já nos dá esse leque para falar algo que está ligado com a masturbação. Porque todo aquele que anda pelo caminho da masturbação não consegue se masturbar sem pensar em alguém. Tem até algumas brincadeiras aí no meio evangélico, em alguns palestrantes, que falam que é impossível um homem, um moço, um jovem se masturbar pensando num couve-flor ou num pé de alface, né? Ou seja, tudo vai estar ligado ao desejo que você pensa e deseja alguém, né? Seja aí você solteiro ou até mesmo casado, que aí o pecado se torna pior ainda, né? Apesar que não tem pecadinho, pecadão tem consequência, mas é adultério. Já aquele que não é casado, não é adultério, é chamado de fornicação. No texto original está relacionado a porneia. O que é porneia? Seria uma prostituição ou fornicação ou um tipo de sexo não aprovado por Deus. Então dentro desse texto fica claríssimo que está ligado a desejo, a pensamento e um pecado que você comete, que ele nasce aqui dentro, germina no coração e depois para você aí, né, acabar se masturbando, já vai ser só mais um passo. Lembre-se também que lá na carta aos Romanos, no capítulo 13, Paulo deixa claro, nós precisamos, aqui é um conselho para todos os cristãos, tá? E também não cristãos, para ver se você está ouvindo esse conteúdo aqui agora, precisamos se revestir de Cristo
e não dar legalidade, não alimentar, não potencializar os nossos desejos e pensamentos para satisfazer a nossa carne. Isso está lá em Romanos 13:14. Então Paulo deixa isso também claro, pessoal. E também nós precisamos aqui pontuar que a masturbação é um caminho que pode trazer muitos problemas para a sua vida, tanto para os jovens quanto para casados que também não conseguem abandonar a masturbação. Lembrando você que é jovem e ainda não casou, né? Lembrando que Jesus Cristo e a palavra de Deus ensina que dentro do casamento que você deve satisfazer os seus desejos sexuais. Lembrando você que a masturbação pode te prejudicar muito, isso que eu estou te falando já é estudos científicos, você pode pesquisar melhor sobre isso. Porque, vamos lá, então já que aqui é um vídeo, né, rasgado pra gente já adulta, né, ou que tá já indo aí pra a idade adulta, eu já vou falar meio que o português aberto e rasgado. É o seguinte, a força e a pressão que você consegue se automasturbando, você não vai conseguir adquirir ela na relação sexual. Então, muitos jovens, principalmente homens, que entram no casamento, quando tiver a sua intimidade com a sua esposa, ele vai ter problemas para ejacular, porque ele não vai conseguir a mesma pressão no ato sexual com a esposa do que a pressão que ele tem ali na autogratificação, na masturbação. Então você vai ter um grande problema dentro do seu casamento, no início do seu casamento, na área sexual. Então isso precisa ser tratado e abandonado antes de você casar, agora mesmo. E você que está dentro do casamento e não conseguiu abandonar isso, para você eu creio que é pior ainda. Por quê? Porque você já tem uma esposa com quem você consegue ter as suas intimidades sexuais, ou você, mulher, tem o seu marido, e se você não conseguiu se libertar disso, é um pecado constante e contínuo que precisa ser tratado. Lembre-se que Tiago falou que tem alguns tipos de pecado que para ser tratado, curado, você precisa o quê? Confessar uns aos outros. Eu sei que isso é difícil, com quem eu devo me confessar e para quem eu devo me confessar, sendo que nesse confessar é confessar para ser tratado. Na certa seria para os nossos pastores e líderes, mas também sei que tem aquela complicação, será que ele vai guardar para ele, vai apenas me aconselhar e ajudar em oração? Tem todo esse pano de fundo, mas eu gosto muito das palavras de Paulo, que ele escreve lá no capítulo 5 de Gálatas, afirmando o seguinte, que o Espírito Santo traz o fruto do Espírito para a vida do cristão. E uma das facetas desse fruto é o domínio próprio. Então, em oração ao Senhor Jesus Cristo, peça para Ele que através do Espírito Santo te dê o domínio próprio para que você possa vencer a masturbação, que pode prejudicar o seu casamento, a sua vida sexual e também até o seu psicológico. Isso acaba se tornando um vício e você fica dependente como se fosse um drogado. Conheci pessoas que quase destruíram a sua vida por conta de masturbação que estava ligado com pornografia. Como eu falei aqui no meio do vídeo, ninguém consegue se masturbar pensando num repolho ou num pé de alface ou num couve-flor. Então isso pode destruir tanto a sua vida espiritual como a sua vida social. Ah, mas aí tem outra pergunta. E dentro do casamento, é lícito a masturbação? E aqui vem conselhos legais para casais. Vamos lá. É óbvio que isso tudo que eu estou falando aqui vai ter pessoas que vai discordar totalmente, já outras vão concordar comigo e eu respeito você que discorda, ok? Citei textos e corroborei com aquilo que dá a se entender que é mais bíblico à luz da Escritura. Dentro do casamento, a masturbação seria permitida como preliminar, se você está com a sua esposa na intimidade ou com o seu marido, e ali naquele momento, como preliminar, seria liberado então aí a masturbação. E aí levanta-se uma outra questão, e essa daqui é muito discutível dentro do mundo acadêmico. E se eu for um marido que sou caminhoneiro e vivo mais fora do que dentro de casa? Em uma chamada de vídeo, eu posso me masturbar de um lado e minha esposa do outro? Dentro de uma lógica faria sentido e não teria problema, porque você está vendo a sua mulher e você está vendo o seu marido, vocês não estão desejando outras pessoas. O grande problema é que se nessa chamada de vídeo, realmente você vai apenas pensar na sua mulher ou no seu marido. Se ficasse dentro desta ideia, um pensando no outro, eu entendo que não teria problema algum, porque vocês estão se vendo, é algo que vocês estão fazendo juntos, não está sendo em segredo e nem sozinho. Já eu sei que tem outra grama de teólogos que vai discordar totalmente, mas tem aqueles que concordam por conta dessas pessoas que vivem viajando e outros que também são até pregadores itinerantes. Então, dentro desses aspectos, seria permitida a masturbação, mas lembrando que isso tudo está dentro do casamento. E um conselho para você que ainda não é casado e é jovem e fica, como o apóstolo Paulo falou lá na carta de aos Coríntios, se abrasando. Abrasando é pegando fogo em desejo. Case, ore a Deus e escolha uma esposa abençoada cristã.
ore a Deus, escolha um marido abençoado cristão para que você possa então usufruir desse presente que Deus deu para o homem e para a mulher, que é o sexo dentro do casamento. E fuja da masturbação, porque é pecado. É pecado. E aí, você gostou desse conteúdo? Te ajudou de alguma forma? Deixe seu comentário aqui, mesmo que você concorde ou discorde de mim, deixe seu comentário aqui e deixe também aqui um tema para um novo vídeo que você gostaria de ver eu trabalhar aqui. Até a próxima, com a graça de Cristo Jesus.